Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, a epístola para os Romanos, em capítulo 5. Epístola aos Romanos, capítulo 5. Eu fico muito feliz, irmãos, quando o Senhor confirma a palavra de uma maneira sobrenatural. Nós vamos entender ao ler a passagem, porque a missionária Márcia trouxe uma palavra introdutória, a qual foi a confirmação. Epístola aos Romanos, capítulo 5. Quem achar, pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quem achar, dá um brado pentecostal. Louvado seja Deus. A epígrafe diz: a justificação pela fé e paz com Deus. Nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Diz a Bíblia: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmão? Só até aqui pode sentar glorificando o Senhor. Meus irmãos, essa semana recebemos uma notícia preliminar, que não é a notícia final, mas ela é preliminar, e ela não veio da maneira como imaginávamos. A gente ficou um pouco chateado, mas Deus me trouxe à memória essa passagem, porque a esperança é algo que a gente tem de receber a bênção, mas tem umas etapas que precisam ser cumpridas, né, durante esse processo de aguardar a resposta e a bênção de Deus. E a gente vai entender aqui, desbravando esses versículos. E a esperança, irmãos, eu pergunto aos irmãos, o que é a esperança? A esperança, em grego, é elpis. Ela pode ser traduzida como expectativa, também pode ser traduzida como confiança. A Epístola aos Hebreus, capítulo 6, lá no versículo 18 e 19, o autor de Hebreus diz que a esperança é uma âncora para a alma. E ela penetra até o interior do véu onde Jesus entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Ou seja, essa âncora, ela se torna um sinônimo de confiança em Deus e uma certeza que vai além da dúvida que a gente tem. É a âncora para a alma que ajuda a gente a ter a certeza em Deus. Mas para a gente sair da tribulação, irmãos, a gente precisa ter essa certeza de que a gente vai sair da tribulação da maneira como Deus quer, não como nós gostaríamos que a aflição terminasse. Então, para ilustrar essa parte, Isaías, ele fala sobre a intenção de Deus, né, no capítulo 55, no versículo 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se a gente tem a certeza de que Deus vai tirar a gente da tribulação da maneira dele e não nossa, essa é a esperança. Daí o mistério de Deus confirmar a palavra, né? A missionária Márcia trouxe na palavra introdutória Salmos 27, 14, que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
A palavra original em hebraico aqui para espera é a mesma que eu ia trazer em Jeremias 17:7, que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. A esperança aqui em hebraico é tikvah, que significa firme fundamento, quase intangível. E ele vem de uma raiz em hebraico que é um verbo, que é kavá, que ele literalmente significa esticar. Uma corda, como se uma corda pudesse ser esticada e não arrebentasse. Então, essa esperança é o significado como se fosse aguardar com paciência e confiança. Então, do hebraico nós temos que precisamos aguardar com paciência e confiança. E Paulo diz aqui no versículo 3 do capítulo 5 de Romanos: nos gloriamos da tribulação, nas tribulações, porque sabemos que, aí ele faz uma ordem, a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência, e a experiência é que produz a esperança. Então, eu vou de trás para frente. A gente está falando sobre a esperança. Se você tem que confiar, se você tem que ter a certeza de que Deus vai te tirar dessa tribulação, da maneira dele, no momento dele, de acordo com os planos do Senhor e não com os seus, a gente tem que seguir uma sequência. Porque o principal uso no Antigo Testamento dessa raiz kavá era a confiança no poder sobrenatural do Deus de Israel de salvar a sua nação. Então, é importante que a gente entenda que o objeto da nossa esperança, o objeto da sua esperança, o objeto da minha esperança, ela varia de acordo com os nossos desejos. Se você espera algo, você espera em algo da maneira como você deseja. Então, se você vai esperar algo em Deus, você primeiro tem que desejar que Deus conduza você para fora dessa tribulação. Porque se você desejar somente sair da tribulação, você está saindo dos propósitos de Deus, você está saindo do objetivo, da definição, de acordo com a Bíblia, original em hebraico e grego, dessa confiança no sobrenatural, no poder sobrenatural de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, ele fala que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então Paulo diz que, para um cristão verdadeiro, a nossa esperança, irmãos, é Cristo. Toda a sua esperança para sair de uma tribulação, ela tem que ser baseada na vinda de Jesus, na salvação, em ir morar na glória com o Senhor. Se a sua esperança está baseada nisso, você entende os planos de Deus, você entende o tempo de Deus, você começa a obter mais paciência, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Ele está conduzindo as situações para que no momento certo a tribulação passe. Enquanto isso, você está adquirindo mais paciência. E quanto mais paciência você tem, percebendo que Deus está no controle, você vai ganhando experiência. Mas essa sequência vem da tribulação. Então nós vemos aqui que a nossa esperança, irmãos, ela precisa vir de Deus, e porque Deus ele é o autor da esperança e ele é a fonte da esperança. Experiência, irmãos, em grego é dokime, que significa da mesma raiz que o verbo testar, que significa, por implicação, lealdade. Ou seja, a sua experiência vai te dar mais fidelidade, mais lealdade a Deus. Veja o que Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz:
A epígrafe fala acerca de provas e tentações. Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, fique feliz quando tiver problema. Você consegue processar essa informação? Porque ela não faz muito sentido, né, na lógica natural do ser humano. Mas Tiago diz: fique feliz quando tiver um problema na sua vida, sabendo que, versículo 3, a prova da vossa fé produz paciência. Você está provando para Deus que você tem fé. Você está mostrando para Deus que você é leal. Por isso, por implicação, a experiência, dokime, é lealdade. E assim, essa prova da nossa fé que produz a paciência, irmãos. Paciência é também chamada de longanimidade, né? É a quarta característica descrita pela Bíblia em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito. É um fruto, ele possui 9 características: amor, gozo, paz, longanimidade, é o quarto, que é paciência, né? Benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Ou seja, a longanimidade, hipomene, em grego, a paciência, ela vem, irmãos, através da sua fidelidade. Porque você não vai ter paciência para aguardar a bênção chegar se você não for fiel a Deus. Se você não tiver essa fidelidade ali, à risca, como é que você vai aguardar algo chegar fora do teu desejo? Por isso que a esperança, ela é o objeto do seu desejo. Então a gente precisa exercitar a nossa esperança através da experiência. Mas a experiência vem da paciência, e a paciência só vem da tribulação. É interessante que Paulo, irmãos, ele fala um versículo muito notável em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 17 e 18, ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, isso é versículo 17, né? Ele chama toda a nossa tribulação de leve e momentânea. Todo problema que acontece na tua vida é momentâneo. Toda decisão que não chegou do jeito que você queria, ou está demorando a chegar, é momentâneo. Por pior que seja a tragédia na sua vida, ela é leve. E ela também é momentânea. Porque Paulo está olhando para a eternidade, ele não está olhando para o momento atual. Então ele fala que tudo isso, essa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Cada tribulação que você vai passar aqui vai produzir um peso eterno na glória. Você vai ter cada vez mais experiências com Deus, mais fidelidade. E versículo 18, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então o que Paulo está dizendo é que, para você entender que a tua tribulação é leve e momentânea, você não pode olhar para ela, para o momento atual, para a sua vida na terra. Você tem que olhar para a glória. Você tem que olhar para a eternidade. Para o momento que você for salvo. O momento que você vê Jesus. Andar, passear ao lado do rio de água viva. Olhar para a árvore da vida. Procurar os anjos. Ir adorar a Deus. Junto com o coral celestial. Quando você tem olhos na eternidade, aquilo que você está vivendo hoje não é nada. É uma vírgula, é um ponto. É algo muito ínfimo, muito pequeno. E chega a ser ridículo comparado com uma definição que Paulo dá aqui, de você se preocupar tanto com um problema que é atual, tendo toda a eternidade pela frente. Então, nós não temos que nos atentar nas coisas terrenas. Nós temos que olhar para as eternas, porque as que são terrenas, aquilo que você vê, temporal. E o que você não vê
é eterno. E a gente tem que começar a exercitar isso, irmãos. Porque a nossa esperança de Cristo retornar e nos ressuscitar em glória, nos levar para a glória junto com Ele, a nossa esperança de vida eterna na glória, a nossa esperança de salvação, de morar com Deus eternamente, essa esperança requer paciência. Você precisa ter paciência para isso chegar. Você só vai ter essa paciência com experiência. Quanto mais você exercitar a sua paciência, mais experiência, melhor você vai ficar nisso. Melhor você vai aguardar a vinda do Senhor. E como que você ganha essa experiência, irmão? Com tribulação. É o que a palavra está dizendo. E o crente tem mania de sair ou deixar de ir à igreja, porque, literalmente, irmão, deu ruim. Né? Deu um problema, não vou, estou cansado, eu não estou com cabeça para ir para a igreja. Não, irmão. Não estou com cabeça para ir para a igreja porque eu estou fraco. Não, irmão, você está fraco porque você não está indo para a igreja. Não estou com cabeça para orar porque eu estou mal. Não, irmão, você está mal porque você não está orando. É o contrário. Então, nós temos que nos manter, irmãos, fiéis ao Senhor. E ainda nesse versículo aqui, 2 Coríntios, nessa passagem do capítulo 4, onde eu citei o 17 e 18, o versículo anterior é o que me chama a atenção, que Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, se a tribulação chega e você acha que você está sendo corrompido, ou se você acha que está ficando cansado, não tem força, estou mal, estou triste, chateado, deprimido, irmão, não é isso que você tem que focar, porque o homem é externo, né, como Paulo diz, o homem exterior, apesar disso tudo acontecer com ele, o nosso interior se renova a cada dia. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que nós não vamos envelhecer na glória. Quando a gente ganhar um corpo novo, incorruptível e formará na glória com o Senhor, nós vamos nos renovar a cada dia. A idade, a velhice, a consequência do tempo na terra são coisas carnais, momentâneas, daqui, desse mundo que a gente vê. Isso não pertence ao céu. E Paulo diz: não olha para isso, não olha para esse homem que ele está se deteriorando com esse problema que está te deixando mal. Você não consegue fazer mais nada, não consegue trabalhar, não consegue focar, não consegue ir para a academia, não consegue fazer mais nada. Não consegue dialogar com ninguém por causa de um problema que pode ser muito grande aos seus olhos, mas ele é leve e momentâneo comparado ao peso de glória que ele vai gerar na eternidade na sua vida. E por isso você está de olho nesse homem que ele está se corrompendo exterior, que é aquilo que você vê. Você está focado naquilo que você está vendo, você está deixando isso te alterar. Você tem que focar nas coisas que você não vê, porque o seu interior ele se renova a cada dia. E quanto mais paciência nós temos aguardando a vinda de Cristo, mais experiência nós vamos tendo. E mais vocês vão entendendo que a tribulação é o momento que você tem de provar a sua fidelidade a Deus. E não deixar de ir à igreja, não deixar de congregar, não deixar de louvar, e não deixar de fazer nada na vida, irmão. Tendo em mente que é leve e momentâneo. Tendo os olhos focados na eternidade, não naquilo que você vê. Fazendo o exercício de aguardar a vinda do Senhor, para que a sua esperança seja em Cristo. Você deixe Deus agir de acordo com os planos dele, que são os maiores que os nossos, e os caminhos do Senhor, que são muito melhores do que os nossos. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.